perversão, devassidão, idolatria, bebedeira. É somente uma forma que os reis se comportavam. Era desta maneira. A espiritualidade de Israel estava só piorando e a sociedade da época cada vez ia se despencando. E a sua vida como está? Esse é o primeiro livro de Reis, o capítulo 16. Se prepare porque o Senhor vai te falar outra vez. E já se preparou para fazer esse canal crescer, chegar a outras pessoas? Não guarde essa mensagem só para você. Jesus vem, precisamos estar preparados. E a palavra diz assim: então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani: eu levantei do pó e como líder de Israel te constituí. Mas nos caminhos de Jeroboão você preferiu andar e provocou a minha ira. Fez também o meu povo pecar. Por causa do pecado deles, eu terei que fazer destruição a Baasa e a família dele, fazendo a ela a mesma coisa que eu fiz com Jeroboão. Cães comerão os da família de Baasa, os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão daqueles que morrerem no campo, comerão carne à vontade. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa e o que fez, as suas realizações, nos registros históricos dos reis de Israel, escritos todos eles lá estão. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza. O seu filho Elá foi o sucessor. No lugar dele foi sepultado. Veio por meio do profeta Jeú a palavra do Senhor. Ele era filho de Anani e um recado ele levou a Baasa e a sua família por terem do Senhor reprovação, provocando a sua ira e tornando-se da mesma forma como a família de Jeroboão. E também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, que era o rei de Judá, tornou-se rei de Israel o filho de Baasa, chamado Elá. E por 2 anos em Tirza, ele ficou a reinar. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade daqueles carros de guerra, fez contra ele maldade, porque ele conspirou contra ele lá em Tirza naquele dia. Estava embriagando-se na casa do encarregado, no palácio de Tirza, chamado de Arza. Zinri entrou e feriu, e também ali o matou, e no 27º ano do reinado de Asa, que era o rei de Judá, ele foi o seu sucessor. Assim que ele começou a reinar, logo que no trono se assentou, eliminou toda a família de Baasa. Nenhuma pessoa do sexo masculino ele poupou, nem mesmo um parente e nem mesmo um amigo para trás ele deixou. Assim, Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor contra Baasa pelo profeta Jeú foi falada. Por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho praticaram, eles haviam cometido e levado Israel a cometer, pois com seus ídolos inúteis eles provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel, também eles não respeitaram. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo que fez estão escritos na história dos reis de Israel. Tudo está no registro, tudo está escrito lá. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. E aí o exército foi se acampar perto da cidade de Filistéia de Gibeton. Eles estavam acampados. Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei, ele mesmo assassinado. Proclamaram ali no acampamento, naquele mesmo dia, Onrim, o comandante do exército, que agora sobre Israel o rei ele seria. Então Onrim e todo o seu exército de Gibeton se retiraram e a cidade de Tirza rapidamente eles sitiaram. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, ele entrou na cidadela do Palácio Real e fez que ela fosse incendiada. Incendiou o palácio em torno de si e a sua vida foi desta forma acabada. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo que o Senhor ficava muito aborrecido. E andando nos caminhos de Jeroboão, fazendo os mesmos pecados que ele tinha cometido e o povo de Israel também ele tinha influenciado. Por seus erros ele tinha sido, e os demais acontecimentos de Zinri e o seu reinado, toda a rebelião que por ele foi liderado, nos registros históricos dos reis de Israel estão escritos.
Então o povo de Israel, em duas facções, foi dividido. A metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, enquanto que Onri era apoiado pela outra metade. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os seguidores de Tibni, que era filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri começou a reinar. Era o 31º ano do reinado de Asa, que era rei de Judá. Ora, Onri reinou 12 anos, 6 em Tisa ele ficou, e por 70 quilos de prata, Semer, a colina de Samaria, ele comprou, onde construiu uma cidade, a qual chamou de Samaria, por causa de Semer, que era o proprietário, naquela colina ele possuía. Onri, porém, fez o que o Senhor reprovou, e mais do que todos os que reinaram antes dele, Onri contra o Senhor profundamente pecou, andou nos caminhos que Jeroboão, filho de Nebate, tinha pecado, e que para Israel cometer também tinha levado. E assim, com seus ídolos inúteis, a ira do Senhor, o Deus de Israel, foi provocado. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, o que ele fez, as suas realizações, está tudo escrito assim, lá nos registros históricos dos reis de Israel. Enfim, Onri descansou com seus antepassados, em Samaria ele foi sepultado, e seu filho Acabe em seu lugar foi colocado. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou em Israel reinar, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Mas Acabe, filho de Onri, fez também o que o Senhor não queria, mais do que qualquer outro que antes dele havia. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer aqueles pecados que Jeroboão, o filho de Nebate, gostava de fazer, mas ele também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, que era o rei dos Sidônios, e prestou culto de adoração a Baal. No templo de Baal, que ele, Acabe, tinha construído, lá em Samaria, ele fez um altar para Baal, também foi erguido. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, mais do que todos os reis de Israel que antes dele reinou. Um homem chamado Iel de Betel, durante o seu reinado, construiu Jericó. Os seus alicerces foram lançados à custa do seu filho mais velho, que se chamava Abirão, e à custa do seu filho mais novo, que era chamado Segube, ele instalou o portão, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num, há algum tempo passado. Nós vemos aqui, meus queridos, dentre tantas lições, que a palavra de Deus se cumpre. Outra coisa que a gente percebe é que quando se faz coisas boas, Deus prevalece com as pessoas e Ele abençoa. Não sei se você notou, mas nós estamos estudando dois reinos paralelos, né? Israel e Judá. Então nós temos um rei que está em Israel, outro rei que está em Judá. Nesse episódio de hoje, nós vemos que enquanto Asa era um bom rei, ele foi permanecendo em Judá, ele reinava sobre Judá. E aqui no lugar de Israel, foi mudando Onri, Zinri, Baasa, tantos passaram, e agora já veio Acabe para reinar. Acabe fez coisas terríveis. Nos próximos capítulos nós vamos falar um pouco como a terra sofreu por causa do pecado de Acabe. A terra sofre por causa do nosso pecado. Você está satisfeito com tudo que está acontecendo na terra? Eu não. Eu percebo que aqui não é mais um lugar agradável para viver. Eu anseio o dia em que Jesus virá como nosso libertador para nos levar daqui. Esse lugar precisa de reforma, precisa apagar tudo que tem fama e mostra do pecado, tem que cortar o mal pela raiz. E Jesus prometeu que Ele vem. E esse canal, essa leitura da Bíblia, tudo que nós fazemos aqui é para alertar você desse momento tão especial. Se prepare, meu querido. Não deixe para depois. As decisões que fazemos hoje, elas têm uma relevância muito grande para o futuro. Não só o nosso, mas também da nossa família, de todos que estão ao nosso redor. Então seja sábio, seja reavivado pela palavra do Senhor.